Olá, fofis! Hoje vamos falar sobre a diversidade dos seres vivos sobre a face da Terra. Existem centenas de milhares de espécies de seres vivos sobre a face da Terra, desde grandes animais mamíferos até pequenas bactérias microscópicas. Há muitos seres que já foram extintos e outros que sequer sabemos da sua existência atualmente. Isso nos faz pensar que o número de seres vivos que existem pode ser maior do que o que já conhecemos. Isso tudo faz a necessidade de podermos classificar esses seres vivos e arrumá-los em grupos. A taxonomia, taxis, vem de ordem, nomo, vem de lei. É a parte da biologia que identifica os seres vivos, sendo que a sistemática é a parte da taxonomia que classifica os seres vivos e a nomenclatura é a parte da taxonomia que nomeia os seres vivos, de acordo com o seu grau de parentesco. Mas por que classificar os seres vivos? Vamos fazer uma comparação com o nosso armário de roupas. Imagina no seu armário as roupas de frio estarem emboladas com as roupas de calor, estarem emboladas com meias, sapatos, toalha, lençol. Se você quisesse pegar um casaco, você ia demorar bastante tempo, ou poderia até nem encontrá-lo no meio de tanta bagunça. Assim acontece com os seres vivos. Eles precisam ser organizados para facilitar a organização e identificação das espécies e facilitar a compreensão da evolução dos organismos das diferentes espécies. A taxonomia leva em conta vários critérios, como as características externas, o modo de vida, a forma de nutrição, o modo de reprodução, o número de células e outras condições de vida de um organismo. Foi o naturalista sueco Linneu que, em 1735, criou o sistema de classificação de seres vivos que é usado até hoje. Nesse sistema, Linneu considerou diversas características e montou níveis de organização em sequência, que nos leva à identificação mais precisa de cada um dos seres vivos, a espécie. Espécie é o conjunto de indivíduos semelhantes entre si que são capazes de cruzarem e gerarem descendentes férteis, ou seja, os seus filhotes. O sistema de classificação que Linneu elaborou agrupa espécies semelhantes em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados numa mesma família. Famílias semelhantes estão reunidas numa mesma ordem. Ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. Classes semelhantes estão agrupadas num mesmo filo. E os filos semelhantes são agrupados em um reino. As categorias podem ser representadas da mais ampla até a mais restrita, da seguinte maneira: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O que a gente pode chamar de reficofage. Vamos então tomar como exemplo a classificação da nossa espécie, ser humano. Pertencemos ao reino Animalia, que é o reino dos animais. O nosso filo é dos cordados. Nossa classe é dos mamíferos. Pertencemos à ordem dos primatas. Pertencemos à família dos hominídeos. O gênero é Homo e a espécie chama-se Homo sapiens. A nomeação dos seres vivos, que compõem a biodiversidade, constitui uma etapa do trabalho de classificação. Muitos seres são batizados pela população com nomes populares. Por exemplo, essa raiz da imagem, ela é conhecida pelo Brasil afora com diversos nomes diferentes: mandioca, aipim, castelinha, macaxeira ou diversos outros nomes. Se no mesmo país existem nomes tão diferentes para uma única raiz, imagina como seria confuso se considerarmos os outros nomes para essa raiz nas demais línguas e dialetos que existem pelo mundo afora, como no Japão, nos Estados Unidos.
Para facilitar a comunicação entre as pessoas de diferentes nacionalidades, ou até mesmo dentro de um mesmo país, com diferentes idiomas ou que ocupam regiões geográficas diferentes, existem regras de nomenclatura, que são regras a serem seguidas para dar nomes científicos às espécies. As regras de nomenclatura são: o nome da espécie deve ser escrito sempre em latim ou latinizado. O nome da espécie é composto por dois termos, por isso é dito binominal. Ele deve sempre estar destacado do texto, ou seja, deve estar em itálico, ou em negrito, ou sublinhado. O primeiro nome refere-se ao gênero, é escrito com a letra inicial maiúscula. E o segundo nome, que refere-se à espécie em si, é escrito com a letra inicial minúscula. Por exemplo, a espécie humana Homo sapiens está escrito com a primeira letra do gênero em maiúscula, separada do segundo termo, e está em itálico. A espécie Canis familiaris, que é um nome científico do cachorro, está sublinhada. Lembrando que, ao sublinhar o nome binomial, deve haver o espaço entre os dois termos, não pode se sublinhar direto os dois termos. E a espécie Felis catus, que é o gato, está em negrito. Considerando todos os seres vivos que existem sobre a face da Terra, podemos agrupá-los em 5 grandes reinos. A partir de um ancestral comum que surgiu há milhões de anos atrás, as espécies foram evoluindo e dando origem a outras espécies. O primeiro reino a surgir foi o reino Monera, que é composto pelas bactérias e pelas cianobactérias, ou também algas azuis ou ainda algas cianofíceas. Logo após surgiu o reino protista, que é composto por protozoários e pelas algas, tanto algas unicelulares quanto as algas pluricelulares, que até pouco tempo estavam incluídas no reino das plantas. Após o reino protista, surgiram os fungos, onde estão os nossos conhecidos cogumelos, líquens, leveduras e os causadores do mofo. No reino das plantas estão agrupados os 4 grandes grupos de plantas, as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o reino ao qual nós, seres humanos, estamos incluídos é o reino dos animais, ou reino Animalia, em que podemos encontrar os poríferos, os quinidários, os anelídeos, os equinodermas, os vermes, os moluscos, os artrópodes e todos os animais vertebrados. Mas e os vírus? Eles não estão incluídos em nenhum dos grandes 5 reinos, porque existe uma discussão, até hoje ainda, se eles realmente são considerados seres vivos. Por quê? Eles são acelulares, ou seja, não possuem célula. Porém, eles precisam de uma célula para sobreviver. Por isso, são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles só possuem manifestação vital, manifestação de vida, se estiverem dentro de uma célula hospedeira, seja ela de um ser humano, de um cachorro, de uma planta ou até mesmo de uma bactéria. Eles são muito menores do que uma bactéria, por isso conseguem entrar na célula da bactéria e parasitar. E só são vistos ao microscópio eletrônico. Podemos considerar, então, que todos os seres vivos são compostos por células, ou seja, são seres celulares, e por sua vez possuem membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomos, que sintetizam ou produzem as proteínas. Os vírus, sendo acelulares, ou seja, não possuindo células, discute-se ainda, até hoje, se eles são realmente seres vivos.
Porém, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, precisam de uma célula para sobreviver, já que não possuem metabolismo próprio. Então, dentre os seres vivos, podemos reconhecer dois grandes grupos: os procariontes, que não possuem carioteca, ou seja, sua célula não possui núcleo, são os seres integrantes do reino Monera. E os seres eucariontes são aqueles que possuem carioteca, ou seja, suas células possuem núcleo, que guarda o material genético. São os seres representantes dos reinos protista, fungi, planta e animalia. Vamos então fazer alguns exercícios para fixarmos esse conteúdo. Tomando como início a maior classificação, o reino, para a menor, que é a espécie, temos reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vamos agora ligar os nomes dos 5 grandes reinos de seres vivos com as suas características gerais. 1. Monera. São seres unicelulares, sem mitocôndrias e cloroplastos, podendo ser autótrofos, como as cianobactérias ou algumas bactérias quimiosintetizantes, ou heterótrofos. Todos são procariontes, ou seja, não possuem núcleo. 2. Protistas. São seres unicelulares, alguns pluricelulares, ricos em sistema de endomembranas, autótrofos, como as algas, ou heterótrofos, como os protozoários. Todos são eucariontes. 3. Fungi. São seres sem clorofila, heterótrofos, possuem reprodução sexuada ou assexuada por esporos. Todos são eucariontes. 4. Plantae. São seres autótrofos, pluricelulares, suas células são ricas em sistema de endomembranas e todos são eucariontes. 5. Animalia. São seres heterótrofos, todos são pluricelulares e todos possuem reprodução sexuada, sendo também seres eucariontes. Agora, abaixo, temos o nome científico do cachorro escrito de 4 formas, todas incorretas. Letra A. Explique qual o erro em cada caso. No caso 1, canis familiares não está destacado do texto. Ela está escrito da mesma forma de como está escrito o enunciado. Número 2, canis familiares. O nome do gênero está em letra minúscula, deveria estar em letra maiúscula. E a primeira letra inicial do nome da espécie, familiares, está em letra maiúscula, deveria estar com letra minúscula. E não se sublinha com a linha direto os dois termos. Deve haver uma separação na linha que sublinha. O item 3, canis familiares, está em itálico, ok. Porém, a primeira letra do segundo termo, familiares, está em maiúscula, deveria estar em letra minúscula. O item 4, canis familiares. Todas as letras estão em maiúscula. Apenas a primeira letra do termo canis deve estar em letra maiúscula. E o termo binomial deve estar destacado do texto. Letra B. Escreva corretamente o nome da espécie. Como vamos escrever? Canis familiares sublinhado com a linha separada ou canis familiares em itálico destacado do texto. Nas próximas aulas desse bimestre, vamos aprender sobre as características dos indivíduos pertencentes aos 5 reinos dos seres vivos: Monera, Protista, Fungi, Planta e Animalia. É isso. Até a próxima aula.